Olá a todos, todas e todes, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Move Live. Hoje é a Move Live de número 81, com o tema O Espiritismo é especista? Uma pergunta, um tema que já abordamos aqui em outras oportunidades, com outros convidados, e hoje, para conversar conosco sobre essa temática, vamos receber o professor Lair Amaro. Lair é doutor em História Comparada pela UFRJ e ele é autor também do livro chamado Quem Vos Ouve, Ouve a Mim, Oralidade e Memória nos Cristianismos Originários. Lair tem um canal no Instagram chamado Professor Lair. Então, quem não conhece as abordagens do Lair, críticas ao espiritismo, críticas ao cristianismo, por meio da perspectiva histórica, fica aqui a sugestão para vocês estabelecerem um diálogo com o professor Lair. Ele já chegou por aqui, já já eu aceito ele, mas deixa eu ver quem está participando aqui. Maria Costa, bem-vinda. Inês, querida, boa noite para você também. Lair, querido, bem-vindo. Sua saudação. Boa noite, muito obrigado. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Então tá, muito obrigado. Estou muito contente pelo convite que você me fez e estou aí super afim de bater esse papo com você e com o pessoal que está aí entrando nos live de hoje. Beleza, beleza, Lair, eu te agradeço. Eu não conheci ainda o Lair pessoalmente. Você é aqui do Rio de Janeiro também, Lair? Sou, meu amigo, da Baixada Fluminense. Ah, legal. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Sou de Nilópolis. Legal, já conheço Nilópolis, já fui muito para aí. Enfim, Lair, em nome do MOVE, te recebo aqui com muito carinho. Eu, particularmente, tenho acompanhado algumas lives suas, algumas postagens suas. Há pouco tempo que comecei a conhecer o seu trabalho. Estou achando muito interessante as críticas que você faz, a pesquisa histórica que você faz. Concordo com muita coisa, discordo de outras coisas, né? E queria muito, né, realmente te convidar um dia para fazer esse diálogo aqui conosco, especificamente sobre a questão do especismo que você tem dialogado um pouco conosco nos comentários lá no MOVE. Nós já uma vez convidamos dois professores do direito animal, que foi o professor Fábio Oliveira e o professor Daniel Braga Lourenço, né, que é ateu, e eles escreveram um artigo dizendo que o espiritismo é especista, e comparando o espiritismo com os Hare Krishnas e com outras tradições culturais religiosas. E eu escrevi um texto, né, em diálogo com o professor Fábio, que escreveu esse artigo, e convidamos para fazer aqui um diálogo com a gente. Fizemos pelo YouTube, foi muito legal. Eles apresentaram as razões deles, né? Concordamos em grande parte, né? As mesmas críticas também já fazíamos. E, enfim, a gente adora fazer esse diálogo, tá? Então, assim, você é muito bem-vindo, tá? E sempre que você desejar participar aqui conosco, né? Você converse comigo, que a gente cria essa ponte já criada e estabelece um diálogo. Aqui a gente não foge da crítica, a gente gosta muito do diálogo, né? Então você fique super à vontade hoje. Bom, Lair, vou pedir como primeira pergunta que você nos fale um pouquinho sobre quem é Lair, quais os motivos te levaram a pesquisar o cristianismo e o espiritismo, né? Por meio aí do método da história, e como tem sido essa tarefa, como tem sido esse debate com o público cristão, espírita, né, a partir da divulgação aí das suas pesquisas. Bom, meu amigo, eu sou historiador, né? Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em História, fiz toda a minha formação acadêmica na UFRJ, e toda essa minha trajetória acadêmica foi sob a orientação do professor André Chevitarese. Então, eu venho pesquisando os cristianismos. E eu quero assim, chamar a atenção para o plural
no cristianismo e também no espiritismo. Isso, para mim, é central para a discussão que nós vamos fazer aqui. Então, eu venho pesquisando desde a minha graduação os cristianismos originários. Então, ali naquele espaço de tempo entre o século I até o século IV, mais ou menos. Então, o meu foco, são praticamente dois focos de pesquisa. No que se refere à documentação, os textos que eu trabalho com mais afinco e há mais tempo, são fundamentalmente três textos: o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Ditos e o Evangelho de Tomé. Então, são os três documentos que eu tenho mais aproximação, que eu tenho mais leitura, que eu tenho mais pesquisa. E, em paralelo a isso, eu fui o pioneiro no Brasil na pesquisa que dialoga os estudos sobre oralidade e sobre memória aplicados aos cristianismos originários, que foi, como você falou, que deu origem aqui ao meu primeiro livro. Então, quer dizer, entre a morte de Jesus, no ano 30, mais ou menos, até surgirem os primeiros evangelhos, ali entre o ano 40 e 50, né, esse intervalo de tempo, nada foi escrito sobre Jesus. E tudo, então, circulava via transmissão oral. Era tudo através das pregações, daqueles andarilhos que se colocaram no compromisso de levar à frente a mensagem de Jesus. E esse pessoal, eles, então, eram iletrados, eles eram analfabetos, assim como Jesus também era analfabeto. Então, eles registravam tudo na memória. E como a memória ela acrescenta, como a memória tira, como ela esquece, como ela altera, né, foram necessários, então, desenvolver, ou melhor, aplicar técnicas mnemônicas para evitar o esquecimento total ou a adulteração daquelas mensagens que eles estavam, então, transmitindo para outros públicos, para outros judeus na bacia mediterrânea. Essas técnicas mnemônicas de memorização, elas não se perderam por completo, porque quando se lê o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Ditos e o Evangelho de Tomé nas suas línguas originais, em grego, não é? E em cópita, no caso de Tomé, essas técnicas de memorização aparecem lá, confirmando assim, a hipótese de que esses primeiros cristãos, ou esses primeiros judeus cristãos, ou esses primeiros judeus que se cristianizaram, os nomes podem variar bastante, mas esses primeiros seguidores do movimento de Jesus sem Jesus, não é, que eram analfabetos, eles então memorizavam ou pelo menos estabeleciam técnicas mnemônicas para a transmissão daquilo que eles queriam então transmitir para um público alvo deles. Isso então foi a minha pesquisa no campo dos cristianismos originários, nesse diálogo com oralidade e memória. Em paralelo a isso, eu também venho pesquisando os espiritismos, no plural também, porque é quase que uma tendência da pesquisa histórica no campo das religiões admitir a pluralidade, a experiência religiosa como algo plural. Então, o professor André Chemitarese trabalha já há um bom tempo com o termo cristianismos. O professor Luiz Antônio Simas já trabalha com a ideia de umbandas, no plural também. Então, a partir dessas perspectivas plurais do que significa a experiência religiosa, a experiência de fé, eu me senti também à vontade para olhar o espiritismo, a sua configuração enquanto movimento religioso, e também vejo o plural. Né? Assim, é uma questão, porque para alguns, eu olho de fora, eu não olho de dentro do espiritismo, eu olho de fora como pesquisador. E aí, observando alguns intelectuais espíritas, e aí, para mim, é perfeitamente compreensível, alguns intelectuais espíritas mais do passado, né, consideravam que o espiritismo é isso, e é o que veio de Allan Kardec, e o que não é de Allan Kardec seria uma distorção, seria uma deturpação, seria
é sempre um tom de desvio da norma, né? É um pouco, é um pouco daquela ideia de ortodoxia e heresia. Então, o espiritismo de Allan Kardec é a ortodoxia. E o espiritismo de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, ou quem quer mais que seja, seriam heresias. Mas aí, na minha perspectiva, eu vejo o espiritismo no Brasil não como uma distorção, uma deturpação, mas como uma reconfiguração do original. Porque Uhum. é inevitável que movimentos filosóficos, doutrinários, religiosos, seja o que for, no momento em que eles saem do seu ponto de origem e se deslocam para outros lugares, para outros ambientes culturais, é inevitável que ocorram sincretismos, hibridizações, ou o nome que se queira dar, adaptações e sincretismos. Então, por isso que eu então trabalho com o espiritismo no plural, aí entendo que quando você pluraliza, você pode, por um olhar, supor que haja uma perda da essência, mas eu não vejo. Laís, tá travando para mim aqui. O que houve. Travou um pouco a sua fala, quando você começou a falar sobre que essa pluralidade preocupa alguns na perda aí de alguma originalidade, algo assim. Aí travou. Ah, tá. É que apagou, realmente apagou aqui. Essa é a minha internet. Uhum, Então, quer dizer, a pluralidade, ela, para alguns, é danosa, à medida uhum. que se pensa que ela poderia perder a essência. Daí, inclusive, eu percebi nas minhas pesquisas, muitos intelectuais, muitos membros do próprio movimento espírita clamando por uma volta a Kardec, como se isso fosse possível. Não é? Uhum. Quer dizer, desculpa, não quer dizer que não seja possível. Enquanto historiador, eu acho que esse é um debate que não vai levar a lugar nenhum, voltar a Kardec. Não Uhum. tem como voltar a Kardec, porque, veja, além das minhas pesquisas, dos meus diálogos com o professor André Chevitarese, existe um livro que eu sempre menciono, do Clifford Geertz, chamado Observando o Islã. Não sei se você já conhece esse livro. O livro não, eu conheço o autor, né? No doutorado eu trabalhei com ele também, o Geertz. Então, aí, poxa, então esse livro, ele faz uma abordagem que assim, não é que mudou, mas só corroborou a mudança que eu já estava já promovendo em mim de olhar sobre movimentos religiosos. O Gibbs, ele observa, ele faz uma pesquisa de campo no Marrocos e na Indonésia, que são dois países de maioria islâmica, muçulmana. E o que ele observa é que, se de repente um muçulmano do Marrocos olha para o muçulmano da Indonésia, talvez um e o outro dissessem que o outro não é muçulmano. Mas ambos são muçulmanos. Ambos têm ali uma raiz islâmica, porém, o do tronco para cima é todo ele envolvido ou uma interferência das culturas de cada local. Entende? É o saber local, né, que o Geertz traz, né? Exatamente. Então, o Islã se pluralizou. O hinduísmo se pluralizou. O cristianismo nem se fala. Você tem protestantismo, você tem catolicismo, também se pluralizou. Então, né, não vejo, enquanto pesquisador, e é óbvio, isso aí são os pesquisadores dizendo, não vejo por que o espiritismo estaria isento ou protegido dessa pluralização. E aí, Uhum. se você começar a trabalhar com uma ideia do espiritismo singular, único, inevitavelmente você poderá incorrer naquele campo de estabelecer uma ortodoxia que combate uma heresia, ou uma ortodoxia que o tempo todo aponta a heresia.
E o que é interessante disso tudo é que acaba que o ortodoxo chama o herege de herege, e o herege se acha ortodoxo e chama o ortodoxo de herege. Então vai ficar sempre quem é o herege e quem não é herege. Né? Então, na minha perspectiva, essa pluralidade, ela, muito pelo contrário, ela agiria em prol de uma ampliação, de um diálogo e de um entendimento. Olha, eu sinto o espiritismo assim, você sente desse outro jeito, e vamos dar as mãos e cada um com o seu espiritismo. Mas é só a minha forma de ver a questão. Eu concordo contigo e acho cada vez mais necessário que os espíritas disputem essa pluralidade de identidades espíritas, né, de modo que a gente consiga realmente, né, ampliar esse diálogo e sair dessa armadilha, como você falou, né, que fica uma acusação de lá, outra acusação daqui, numa armadilha sem fim, né, realmente. Então eu acho também, particularmente eu, Rafael, não falo aqui que o MOVE todo pensa assim, que nós somos várias pessoas aqui no MOVE, né, eu também acho fundamental, né, que cada vez mais se disputa essa pluralidade de espiritismos. Eu já posso te fazer a segunda pergunta ou não? Pode, claro, claro. Então, né, hoje o nosso assunto aqui ele é sobre o especismo e o espiritismo. E eu nunca te ouvi falar, né, sobre o especismo, né? Não sei o seu entendimento, o que você pensa sobre o especismo, né? O nosso diálogo começou quando algumas vezes você considerou como historiador que o espiritismo ele é sim especista. Mas primeiramente, então, eu te pergunto, você considera importante a pauta anti-especista, que é uma pauta, por exemplo, que o MOVE abraça, né? Sim, não, eu acho extremamente importante essa pauta, muito importante. Falo sobre ela de modo direto e de modo indireto nos meus círculos de amigos. Quando quando existe uma possibilidade, falo em sala de aula também. Né? Então, eu vislumbro sim um futuro em que não haja mais o especismo. Tenho feito várias leituras sobre isso. Né? Então, apoio a causa, defendo a causa, não tenho condições ainda de abandonar, de mudar a minha dieta alimentar por enquanto, no caso de alimentação. Mas no caso de dieta animal, eu sou plenamente partidário dessa ideia. Então, eu sou um defensor dessa pauta e acho sensacional, né, que os espíritas, né, tragam para dentro do espiritismo essa pauta também. Então, aumenta assim, o contingente de pessoas, né, que percebam a importância do antiespecismo e se torne antiespecistas. Então, eu acho, estou reforçando, acho a pauta uma das mais importantes do nosso momento, não pode ser abandonada, não pode esmorecer, tem que realmente massificar essa pauta, e acho maravilhoso, né, que ela venha para dentro do espiritismo e, quem sabe, né, ela consiga alcançar aí uma comunidade espírita em uma larga escala, para que ela se torne mais forte ainda. Maravilha. Esse artigo que eu mencionei aqui no início da live, do professor Fábio Oliveira, ele se chama Especismo Religioso. Você conhecia esse artigo ou não? Conhece? Não li. Não. Vou te mandar depois. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Direito Animal, uma revista muito conceituada, né? Uma revista importante para a questão animal no Brasil e na América Latina. Depois eu te envio para você conhecer lá as razões que o autor considerou que o espiritismo ele é especista. Mas, enfim, então, sobre o tema da live, Laí, você considera que o espiritismo é especista? Te faço essa pergunta. Se sim, quais são as razões que te levam a considerar assim? E se sim também, o que você acha que os espíritas deveriam fazer para que o espiritismo seguisse na direção antiespecista?
fiz aí umas 3 perguntas, né? E vamos Me também daqui a bombardeou pouco aqui. interagir. E daqui a pouco vamos interagir também com os comentários e as perguntas do público. Tá, eu vou meio que pedir para que você também me ajude aqui na, nessa minha parte aqui, né? Tá Porque bom. quando você faz a pergunta, você considera o espiritismo especista? Aí eu paro um pouquinho e retorno para você e falo assim, olha, qual o espiritismo? Entende? Qual o espiritismo você está Uhum. falando? Então, se você está pensando, espiritismo do modo como eu li, e aí todos os meus amigos, todos os meus alunos sabem disso, eu nunca me coloco no dono da verdade, eu sempre muito disposto, sempre receptivo a reconhecer quando eu estou em erro e voltar atrás das minhas opiniões. Então, da minha leitura, o espiritismo kardeciano, ele é especista. Então, se não me falha a memória, na introdução do Livro dos Espíritos, tem lá um trecho assim: entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Então, ali, na minha leitura, então, me perdoa se eu estiver lendo errado, Nada, que isso. né? Mas na minha leitura que ele estabelece muito, muito claramente um perfil de espécies separadas, e a espécie humana é uma espécie que estaria, então, ela tem um grau de superioridade moral e intelectual em relação às outras espécies. Então, isso, para mim, é um discurso especista, sabe? Então, portanto, quando eu afirmo que o espiritismo é especista, eu estou me referindo a um espiritismo que seria o espiritismo, por assim dizer, kardeciano, ou o espiritismo originário. Quando ele então migra da França, da Europa, e vem para o Brasil, e aqui ele se multiplica, ele se pluraliza, né, na figura de Chico Xavier, Oswaldo Pereira Franco e tantos outros, né, e cada um ali, então, colocando uma pitadinha das suas próprias crenças, das suas próprias visões do mundo, né, aí esses outros reveladores espíritas e alguns intelectuais espíritas vão dar um colorido próprio ao espiritismo, quando ele se pluraliza, e aí teremos, então, espíritas ou como Chico Xavier, né, que vai dizer que não se deve se alimentar de carne, e por aí vai. Então, quando eu coloco o espiritismo como especista, eu estou me referindo ao espiritismo kardeciano, e não vejo o especismo nos espiritismos que se desdobram aqui no Brasil. Entendi, entendi. Essa foi mais ou menos a conclusão também que o professor Fábio Oliveira chegou naquele artigo, e na verdade ele só aborda a Gênese e o Livro dos Espíritos. Ele não avançou para as obras posteriores, né, por meio de Chico Xavier e de outros médiuns mais conhecidos. E ele analisando também, especialmente, a questão da hierarquia que há no Espiritismo, que a ética animal, o antiespecismo, criticam essa hierarquização da vida, ele também chegou nessa conclusão, de que em O Livro dos Espíritos e a Gênese, né, há sim ali uma teoria especista, apesar de haver um ou outro texto ali que destoam da ideia especista, mas num todo, especialmente pela questão da hierarquia, ele entendeu que é especista. E nós do MOVE, nós chegamos numa conclusão um pouco parecida com a sua, no sentido de que, a partir das obras posteriores a Kardec, como você disse também, nós começamos a perceber, sim, que o Espiritismo evoluiu nesse entendimento e trouxe ali informações antiespecistas. Então, olhando como um todo, né, o Espiritismo nessa interpretação
do espiritismo ali, né, da kardeciano, como você disse, e depois do espiritismo brasileiro, nós entendemos hoje em dia que sim, o espiritismo ele pode ser antiespecista. Mas, Laíra, eu faço aqui um adendo que é o seguinte: eu, particularmente, não acho que por si só, obra básica e obras posteriores, o espiritismo possa ser antiespecista. Eu acho que ele precisa necessariamente da ética animal para ser antiespecista. Ele precisa desse diálogo de absorver conhecimentos que a ética animal traz para que ele se torne realmente, na teoria e na prática, antiespecista. Mas vamos lá, passo aí para você. Mas aí eu acho que é uma, é uma dúvida que eu tenho também, né? Porque determinadas percepções, teorias, doutrinas que não estavam lá no espiritismo kardeciano, quando, quando os espíritas atuais, então, estabelecem um diálogo com outras áreas do saber, com outras epistemologias, não é? O diálogo é absolutamente saudável e necessário, até para que se possa conservar a ideia de que o espiritismo acompanha o progresso da ciência, acompanha o progresso da humanidade. A questão que aí é o que me fica no ar é de como se vai operar esse diálogo. E que, como assim? Uma coisa, o espiritismo, perdão, o espiritismo, ele, pelo menos do modo como eu leio, se eu estiver errado, me corrija, por favor. O espiritismo ele é uma doutrina que necessita de uma ação, uma intervenção entre os dois mundos, entre os encarnados e os desencarnados. E aí, muitas vezes, quando o encarnado, né, do lado de cá, né, resolve, vou dialogar com a ética animal, vou dialogar com o direito animal. Pô, adorei isso aqui, vou trazer para o espiritismo. Mas e como é que fica essa parte da chamada espiritualidade? Eles concordam com isso? Eles não concordam com isso? Eles não se manifestam sobre isso? E quando se manifestam, qual a sua garantia de controle de que essa manifestação, a favor ou contra dessa nova teoria colocada dentro do espiritismo, essa concordância e discordância, como é que você pode ter uma garantia de que não é o próprio médium que está ali interferindo e dando a sua opinião? Até que ponto você pode ter certeza que é o espírito? Então é só isso, assim. O espiritismo, do modo como eu concebo, de acordo com as minhas leituras, ele é um processo, né, de interação entre dois mundos. Então, se do lado de cá, assim, eu não acho legal, mas isso é a opinião minha, quando o lado de cá é subserviente ao lado de lá. Só faço aquilo que os mentores decidem, né? Tira tudo, quando se tira a agência dos encarnados, né? Então, não, depende dos espíritos. Mas o espiritismo, por si só também, na sua matriz formativa, ele é através de um diálogo entre os dois mundos. Então, se o encarnado, eu quero colocar aqui no espiritismo agora cromoterapia, sei lá, colocar cromoterapia, eu acho que tem tudo a ver com o espiritismo. Aí você vai colocar lá. Mas basta só o encarnado querer colocar para fazer parte do espiritismo, não depende também dos espíritos. Mas como é que você pode ter garantia que os espíritos vão se comunicar a favor ou contra? Estão de fato sendo os espíritos comunicando e não são os médios? Qual o controle, sabe? Então, eu acho super válido, como eu falei no começo, acho super válido que o antiespecismo, a ética animal, o direito animal, venham para dentro do espiritismo. E quanto mais pessoas, né, abracem e adotem o antiespecismo, é melhor para todo mundo, melhor para o planeta, melhor para todos nós. A questão toda é como é que você vai legitimar isso. A partir do quê? Só porque você acha que é legal e vai colocar? Ou também, e como é que fica a parte, né, da experiência mediúnica
não que ela vá sancionar, ó, só vamos adotar se os espíritos aprovarem, mas e se não aprovarem? Então, essa é um pouco da minha dúvida, dessa relação atual, né? À medida que, por exemplo, a maior parte dos espíritas não fazem evocação, né? Muito interessante. Eu não sei se você chegou a ver, nós temos no site do Móvel o que a gente chama de catálogo de referências. Então, nós trazemos ali uma série de mensagens dos espíritos, né, na direção antiespecista. Então, nós entendemos que já há um conjunto importante de mensagens chancelando que a gente possa trazer para o espiritismo e não que a gente necessitasse disso. Concordo com você que não necessita desse chancelamento para que a gente siga para lá ou para cá. A gente precisa de um diálogo, né, de uma interação realmente com a espiritualidade, né, para seguir, né, num viés de entendimento. Mas eu não acho que isso seja estritamente necessário, mas importante como fundamento até do espiritismo. Então nós entendemos enquanto modo que já há, e portanto, né, o que falta é os espíritas fazerem essa produção de textos, de teorias, de práticas, de atividades antiespecistas como formação do espírita, né, no movimento espírita. E aí a ética animal e esses saberes contemporâneos que ajudam a melhor harmonizar a nossa relação com o mundo natural vem como uma luva, né, para ajudar nessa trajetória antiespecista. Laí, tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler e aí te pedir para comentar. Ok. O André, ele diz assim: como biólogo e espírita, me incomoda a noção de evolução das espécies como progresso, tendo a espécie humana no topo que a doutrina traz. Ou seja, ele está criticando a ideia de hierarquia, né, que mesmo na biologia, creio que não existe mais, ou se já existiu em algum momento. Há que se considerar, não se pode esquecer, né, que o espiritismo lá em Allan Kardec, ali no contexto do século XIX, ele é intrinsecamente teleológico. Há um destino definido, né? Uhum. Então, não teria a própria ideia de progresso, né? É o empréstimo que o espiritismo faz do positivismo. Então não tem como, pelo menos teoricamente, e considerando o contexto histórico do espiritismo na França, século XIX, teleologia, positivismo, não ter essa noção de uma hierarquia entre as espécies, assim como há, né, hierarquia entre as raças nos escritos de Allan Kardec. Então, faz parte do contexto de geração, de criação do espiritismo, hierarquia entre as espécies e hierarquia entre as raças humanas. Verdade. Ele comenta mais, o André, ele diz que o Livro dos Espíritos foi publicado 2 anos antes da Origem das Espécies, de Darwin, que traz a noção de evolução como transformação e tira o ser humano do topo. Mas esse ponto não é considerado pelo movimento. É bem colocado, André. Interessante, sim, né? Mas tem um detalhe aí. A primeira edição do Livro dos Espíritos, 57, Allan Kardec e os espíritos, eles não chancelaram o darwinismo, a teoria de Darwin. Na segunda edição de 60, aí eles já colocam novas perguntas e ali, porque na primeira edição de 57, há um comentário dos espíritos dizendo que eles acham, não vou usar com as minhas palavras, eles acham um absurdo ver uma linha de continuidade entre entre um elefante, algo assim, né? Então eles rejeitam a evolução das espécies na primeira edição. Na segunda edição, o próprio Kardec rejeita. O próprio Kardec, num comentário, ele rejeita isso. Exatamente, Kardec, eu confundi. Então, o próprio Kardec não aceita a teoria da evolução das espécies. Mas na segunda edição,
né, com o sucesso do livro de Darwin e tudo, me parece que eles, então, reformularam suas concepções e passam a aceitar, né, não só aceitam a teoria da evolução das espécies, como também eles as colocam também no plano espiritual, com uma lei que abarca o mundo do lado de cá e também o lado de lá. É verdade. Para quem não sabe, a primeira edição de O Livro dos Espíritos tinha em torno de umas 500 perguntas, né? E depois, em 1860, como o Lair disse, veio a edição chamada definitiva, né? Com o dobro de perguntas, né? Então, realmente, na primeira edição, tanto alguns espíritos quanto Allan Kardec, eles não aceitavam a ideia de que há uma continuidade entre o ser espiritual, que está ali na fase dos animais não humanos, e depois ele passa para a fase dos animais humanos, para a fase de humanidade. Né? Isso é modificado, esse entendimento, com a edição definitiva de 1860. Né? Isso é importante ressaltar, Laí, porque você, como historiador e pesquisador do Espiritismo, você sabe que há uma dificuldade grande do espírita aceitar essas contradições na obra espírita. Né? Para a maioria dos espíritas, o espírita médio, assim, eu acho que eu não estou exagerando, a obra espírita não tem contradição. Né? Então, assim, nossa, eu vejo tantas contradições, tantas mudanças de entendimentos, né? Por isso que eu me sinto tão à vontade, enquanto aqui um membro do MOV, da gente fazer, assim, propostas de atualizações, de abandonos de ideias, né? De absorção de conhecimentos contemporâneos, né? Eu acho que o fazer espírita é assim, sempre foi, né? Mas se perdeu ao longo da consolidação do espiritismo brasileiro aqui, que se tornou Sim. algo muito mais religioso, né, e menos científico, filosófico. Porque quando você usa a palavra atualização, alguns espíritas tremem, porque atualizar implica a ideia de que algo ficou desatualizado. E aí, quando se fala que Kardec está desatualizado, alguns espíritas parece que perdem o chão. Oh, a minha fé se baseava nisso e não está atualizada, e agora? Então, justamente por conta dessa leitura hiperreligiosa do Espiritismo, né, que é normal, natural, que faz com que a palavra atualizar Kardec, eu vejo vários espíritas de ontem e de hoje dizendo assim, ó, Kardec não está desatualizado, somos nós que não sabemos ler Kardec, somos nós que devemos estudar mais Kardec. Então, entendo como ali é um fervor religioso, né, dessas pessoas que, né, formaram a sua identidade espírita e têm o espiritismo como um discurso de verdade, um discurso verdadeiro. Então, qualquer menção, ó, essa questão aqui não tá batendo mais com os avanços do conhecimento atual. Não, você, nesse caso é porque a ciência não alcançou ainda o espiritismo. Então, tem que estudar mais. Você tem que estudar mais, né? Ouvi muito isso, ouvi muito isso. E olha que eu estudo espiritismo quase que diariamente. As pessoas me dizem que eu tenho que estudar mais. Mas o discurso de estudar mais espiritismo é a crença de que eu estudando espiritismo eu vou me tornar espírita ou vou ler o espiritismo como eles leem o espiritismo. Isso está fora de questão. Fora de questão. Totalmente fora de questão. É verdade. É algo assim, né, realmente muito... Existe um dogmatismo, um conservadorismo, um fanatismo ainda no espiritismo. A gente precisa superar isso, senão fica um movimento muito infantilizado, né? Um movimento assim, negacionista da ciência, da filosofia, dos conhecimentos contemporâneos, né? Enfim, né? Há uma formação muito conservadora ainda do espírita no Brasil, né? Que prejudica esse diálogo. Tem um comentário aqui, vamos interagir mais um pouquinho, Laí. Tem um comentário da Inês dizendo que concordo contigo, Rafael, que o espiritismo precisa da ética animal, também acho, defendo isso, mas precisa sim da ética animal e de tantos outros saberes por aí. Eu, particularmente, entendo que o espiritismo é um saber, dentre tantos outros, tão importantes quantos. Tem problemas, tem coisas muito boas, né? Assim como os outros saberes. Então, precisa estar em diálogo, lado a lado, com outros saberes, inclusive, especialmente com a ética animal. Ética animal, decolonialidade, questões raciais, questões de gênero, né? O espiritismo precisa de... Laí fala muito sobre isso, né, Laí? Falo. Falo muito, É. sim. Falo bastante nisso.
Agora, essa questão do diálogo também tem que ser bem ponderada para não se pensar que quando eu dialogo com você, é, eu dialogo com você, mas quero que você aceite o que eu estou dizendo. É diálogo, né? Então, há um confronto de ideias e que se espera que os dois lados aprendam com esse diálogo, que os dois lados revejam seus pontos de vista e cada um aceite um pouco do outro, né? Mas muitas vezes quando as pessoas falam em diálogo, não é nessa perspectiva, mas eu vou dialogar com o tal saber para mostrar que aquele saber é abaixo do meu, ele tem que absorver o meu saber. Então, isso não é muito diálogo, né? Exatamente, não é diálogo, né? Alguns convites que eu faço aqui para essas Move Lives, antigamente quem conduzia aqui as Move Lives era a Nath, depois eu passei a conduzir, e a gente tem toda a liberdade de, em cada frente do Move que a gente está conduzindo, a gente faz do nosso jeitinho no Move. E eu gosto muito desse diálogo crítico, então eu tenho convidado pessoas, pouco importante se elas são espíritas ou não, para trazer, né, os seus saberes, as suas críticas sobre a vida, sobre o espiritismo, etc. E geralmente surgem comentários assim, fervorosos, né, de pessoas, como assim? O que essa pessoa tem para oferecer ao MOVE, ao espiritismo, né, já que essa pessoa critica o espiritismo, né? As pessoas têm uma concepção de que toda crítica é um ataque. E não é bem assim, né? Já me chamaram de detrator do espiritismo. Já falaram que eu ataco o espiritismo e não consegue captar que é uma leitura não espírita do espiritismo, né? Eu poderia pesquisar o Islã, poderia pesquisar a Umbanda, mas eu escolhi pesquisar o espiritismo e estou adorando pesquisar o espiritismo há mais de 20 anos, né? É só assim, só para poder... Quando eu fiz a minha graduação em História, isso já tem mais de 20, já tem uns 20 anos, não, menos de 20 anos, mas uns 15 anos. A minha pesquisa inicial, que ia ser minha monografia, eu comecei a pesquisar a gripe espanhola aqui no Rio de Janeiro, como os católicos, os evangélicos e os espíritas atuaram durante a epidemia de gripe espanhola. Então, eu mergulhei nos arquivos da Biblioteca Nacional, fui também na Federação Espírita Brasileira, pegar lá os reformadores da época, né? E interessante, os editoriais do Reformador, e algumas mensagens também mediúnicas no Reformador, diziam o seguinte: essa gripe espanhola veio em boa hora, porque ela veio justamente separar os bodes das ovelhas, que os filhos não respeitam mais os pais não respeitam mais os filhos. Então essa gripe espanhola ela está fazendo uma depuração do nosso planeta na transição para a regeneração. Olha, lá no século XX. Agora vem a Covid e o discurso são os mesmos. Os mesmos, exatamente, né? E é um discurso que ignora questões sociais, políticas, né, que ignora as nossas próprias irresponsabilidades na relação com o natural e acaba culpabilizando Deus e dando a Deus, a espiritualidade, métodos tão inferiores, né, tão assim pequenos, né, para poder lidar com a complexidade da vida. Tem mais pergunta aí? Tem sim, vamos lá. A Carla Pereira Bueno, ela comenta que enquanto houver pessoas que acreditam que os animais estão aqui para nos servir, seja para lhes roubar a carne, leite ou ovos, são pessoas que ainda têm muito a evoluir. Então ela está fazendo aqui uma crítica ao antropocentrismo, né? Ao especismo. Sim. Ela comenta também que todos os seres merecem respeito e ter o direito à vida. Correto. Estamos juntos isso aí, estamos juntos. Tem um comentário aqui para você. Salve Laíro, o mais brabo, do Uriel. Meu aluno, é aluno. Uriel, vai dormir, rapaz. Amanhã tem aula. A Dalva aqui, ela comenta: a lei da evolução acolhe a todos, e se há uma escada, todos os degraus são importantes. Aqui, Laír, eu vou te trazer uma questão.
Sim, há uma hierarquia na mecânica evolutiva espírita. Kardec e os espíritos colocam que nós, espíritos que estamos nessa fase de humanidade, somos superiores aos espíritos que não estão nessa fase de humanidade, ou seja, os espíritos que estão ali nos estágios não humanos, animal, vegetal. E para mim, eu sou pesquisador, eu sou espírita, mas eu sou pesquisador igual você. Então, o meu olhar para o espiritismo é um olhar de sacralizado. Sim, E essa questão da hierarquia é um problema. E um entendimento que eu cheguei, que eu tenho até defendido em alguns textos do MOV, é o seguinte: ok, se há uma hierarquia na mecânica evolutiva espírita, essa hierarquia significa que se nós estamos numa fase superior evolutivamente, nós temos o dever de mais servir, de mais cuidar, de mais respeitar os animais e o mundo natural. E isso não é, estar nessa fase de superioridade, critério de legitimação da violência, de opressão dos animais e do mundo natural. Ou seja, quer defender uma hierarquia? Defenda, mas não defenda uma hierarquia para violentar o outro. O que você acha disso? Assim, faz sentido? faz todo sentido, né? E ela quase essa noção de hierarquia no sentido do superior explorar o inferior, me parece que quando você fala, eu me vejo, Aí, cortou um pouco. tá? Enquanto você falava da hierarquia, eu aqui enquanto historiador, me veio à mente claramente a ideia da colonização. Como o Uhum. europeu, né? O europeu olha para o africano, olha para o asiático e olha para os americanos como seres inferiores que estão a seu serviço. Então, isso é estrutural, me parece estrutural na própria forma como se estrutura a vida na Terra, como se estrutura as civilizações humanas, né? Essa guerra permanente de um povo contra o outro por esse apetite de conquista de poder. Então, é um trabalho que deve ser um trabalho longo, árduo e incansável de remexer com essas estruturas de pensamento, né, que são milenares. Então, homens olham para as mulheres como inferiores, homens e mulheres olham para animais como inferiores. Isso está na estrutura. Então, é algo que tem que ser realmente remexido por dentro até, né? Por dentro até. Sem desanimar jamais, né? Porque cada dia que passa, aí, por um lado, parece que é difícil vencer isso. Mas, quando a gente olha com um pouquinho mais de calma e percebe aqui e ali surgindo movimentos antiespecistas, isso dá uma certa esperança, né, que lá para frente essa luta será vencida, né? Como outras do passado foram vencidas, hoje em dia são só ecos, mas também tem que tomar cuidado com os reacionários que realmente querem puxar para trás, que não querem o avanço da sociedade, né? Legal, legal. Eu ia até te fazer mais uma pergunta sobre isso, mas o tempo está avançando aqui. Vamos interagir com o pessoal aqui. O Isuperio, ele diz assim: o espírita médio não aceita coisas muito básicas de humanidade contemporânea. É, Carece o espírita de um diálogo, de um estudo das ciências sociais. Isso, para mim, é um fato e um problemão, né? Eu acho que é nesse sentido que ele está comentando, não sei. Inclusive, né, isso para mim, o estudo, o diálogo mais profundo do espiritismo com as ciências sociais ajudaria muito a direcionar o espiritismo para a luta antiespecista. Porque quando se fala em diálogo com as ciências, no âmbito do espiritismo, quando se fala em ciências, está sempre pensando nas ciências da natureza, das ciências físicas, né? Não há um diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a sociologia, com a história, com a ciência política. Esse diálogo não se faz por conta da própria concepção do que é ciência, né? Então, o espiritismo e os espíritos, de um modo geral, quando se fala em ciência, não consideram história uma ciência, sociologia uma ciência,
e outras áreas que para nós é ciência, mas muitos espíritas não veem isso como ciência, talvez até por receio do que esse diálogo poderá proporcionar, né? Então, vamos dialogar, mas calma aí, mas só até aqui, porque se for um pouquinho mais além, a minha crença pode ser abalada. Então, calma aí, vamos calcular direitinho com quem dialogar e até onde dialogar. Uhum, verdade. E aí o Super Rio, ele está fazendo Acho que é comentários nesse... Isupério. É o Antônio, é o Supério, Antônio. tá. É. Desculpa aí, Antônio, Supério. Ele está fazendo outros comentários nesse sentido, né? Questão do... Por isso que a nova geração que tem letramento social está se afastando da doutrina. O André também ele vem falando um pouquinho no mesmo sentido, que esse problema passa por uma rejeição do estudo de outras áreas do conhecimento. Está dizendo que ele já foi criticado por trazer conhecimentos da área de gênero para um estudo, né, nos espaços espíritas. Sim, sim. E aí, O espiritismo ele trabalha com essa visão binária dos sexos, né? Ele tem esse essencialismo de gênero. Então, os espíritos escolhem nascer ora como homem, ora como mulher, e encerra ali. E aí fica difícil dialogar com os estudos de gênero, né? Porque não encaixa. Há um desencaixe. Então, uma doutrina que tem uma visão binária dos sexos, que diz o espírito escolhe ora encarnar como homem, ora como encarnar como mulher, para poder viver essas experiências de homem e de mulher. Com isso, ele fecha a porta para outras experiências. Não menciona elas. E os espíritas, depois Kardec, quando leem esses textos, aí vão, como o próprio Jonas de Ângelo, nas minhas publicações eu mostro isso, ela vai dizer, olha, isso é desvio, isso é um desvio da norma. Então, o espiritismo, ele também é heteronormativo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Então, quando você propõe um diálogo com questão de gênero, você entra a um choque, né? Há uma tensão, um choque, e nesse choque, alguns vão se abrir para o diálogo e outros vão se fechar, e não, isso aqui não. Isso é como diz ali a figura de Valdo Pereira Franco, ser doutrina marxista, né? já seria assunto para uma outra live, a gente conversar sobre, né, essa heteronormatividade, né, cis-heteronormatividade no espiritismo. E aí tem um comentário aqui, uma pergunta até da Inês, ela diz, né, Leon Denis já aceitava a evolução das espécies? E penso que sim, já tinha um pensamento ambientalista. Caramba, tem bastante comentário lá aí. Agora que eu rolei para baixo aqui, tem bastante comentário. Vamos lá, deixa eu destacar um ou outro aqui para te passar, para a gente ouvir mais um pouquinho. A JF da Mata, ela diz assim, talvez seja o nosso tempo e contexto histórico, como vocês comentaram. Os espíritos soltam as informações e as ideias revolucionárias para o momento que vamos conseguir absorver isso de forma racional. Lair, eu como pesquisador, estudioso da ética animal e do direito animal na universidade, eu ouço muito a defesa do espírita dizendo que naquele tempo, século XIX, o espiritismo não podia falar coisas de ética animal antiespecista. Isso é um erro. Existiam vários autores, eu poderia citar aqui uns 30 autores do século XVIII e do século XIX debatendo ética animal, debatendo vegetarianismo, veganismo, né, com outros termos, né? Inclusive o berço da ética animal é o século XVIII. A gente teve um teólogo chamado Humphrey Primat, no século XVIII, que escreveu um livro debatendo sobre isso de maneira tão profunda que hoje em dia é a base de Peter Singer, de Tom Reagan, de Richard Ryder, de pensadores da ética animal, né, que desenvolveram, consolidaram o entendimento na década de 70 do século passado. Então, assim, o que você acha disso? Por que não foi trazido ali para a doutrina básica do espiritismo kardeciano um entendimento antiespecista, você como historiador? Primeiro lugar, eu concordo plenamente contigo. Eu não consigo aceitar, né, no bom sentido, claro, assim, eu não consigo conceber, concordar com esse argumento de que há uma gradação de conhecimento
que os espíritos estão esperando o momento certo. Isso, para mim, é um discurso espírita que eu respeito, mas que, para mim, é um discurso espírita meio que procura justificar ou dar desculpas para as limitações do espiritismo. Então, o ponto, para mim, o segundo ponto são as próprias limitações de Allan Kardec, né, e os seus próprios interesses. Então, ele não perguntou porque não era interesse dele perguntar, não quis perguntar, não se interessou por perguntar, e Allan Kardec, aí a gente não pode também pensar somente em Allan Kardec. Ele diz que recebeu cadernos com perguntas do mundo inteiro. Eu acho isso um pouco exagero, acho que ele não chegou a ser do mundo inteiro, acho que foi mais só falei da Europa mesmo, de países francófonos, né? Então, mas as pessoas que então dialogaram com os espíritos no círculo kardeciano, né, também não tiveram interesse em perguntar sobre isso. Então estava fora do radar delas, né? Por quê? Porque não viam isso como um problema a ser perguntado. Não viam a ética animal como algo de interesse da humanidade naquele momento. Embora fosse. Então eram pessoas com um foco, interesse específico, e esses interesses específicos muito, muito afins com o pensamento comum da Europa ali iluminada, Europa eurocêntrica, etnocêntrica, sabe? Eu estou produzindo um trabalho que eu estou chamando de epistemicídio espírita, né? O espiritismo ele mata outras epistemes, no caso africanas, asiáticas, né? Uma expressão que, por exemplo, não vou detalhar aqui porque até por causa da hora, né? Mas uma expressão que me parece ter uma violência simbólica muito grande, mediunidade com Jesus, né? Então você está querendo formatar a mediunidade para ser cristã ou com Jesus, e o que não for com Jesus é uma mediunidade desviada, uma mediunidade que não faz sentido, então que não evolui. Então, esse é só um exemplo para mim do que eu estou pensando como epistemicídio espírita, sabe? Então, tudo vai do olhar, do interesse, de Allan Kardec e dos seus colaboradores, que tem essa visão branca, europeia, cristã, ocidental, eurocêntrica, etnocêntrica e colonialista. Não vejo outra forma. Muito bom, Laí, muito bom. Quero ler esse trabalho quando estiver pronto, né? Na minha tese de doutorado, que está em andamento, eu tento... Estou sofrendo, né? E eu sou pesquisador do direitos animais, né? E eu tento oferecer... Eu pesquiso a exportação de animais vivos brasileira, né? A crueldade, os maus tratos, né? Nessa prática brasileira. É uma prática mundial. E estou tentando oferecer um entendimento para defender o antiespecismo não a partir das teorias euroamericocêntricas. Eu estou defendendo o antiespecismo a partir de cosmovisões indígenas, africanas, cosmovisões não hegemônicas, filosofias, né, consideradas inferiores, né, pelo colonizador, pela ciência moderna. Então, eu me alinho muito com o que você disse, porque realmente, assim, turma, não adianta, a gente tem que fazer essa autocrítica. O espiritismo é muito eurocentrado. Aparece Sim. isso na obra, né? Produzida no século XIX, Kardec não é isento à cultura, às convulsões do seu tempo, né? E os próprios médios, né, que receberam as mensagens também não eram impermeáveis à epistemologia do seu tempo. Então, há muitas coisas que precisam ser atualizadas, que precisam ser revisadas, abandonadas, né? O espiritismo tem muita coisa maravilhosa a oferecer, mas tem muita coisa também a se atualizar, né? Como todo o conhecimento. Então, assim, estou muito curioso por esse trabalho, né? A Casa Espírita que eu participo, ela tem um diálogo e uma influência muito grande da Umbanda. Então, nas reuniões mediúnicas, nas tarefas para tratamento espiritual, desobsessão, etc., né? Há a presença constante desses espíritos, né? E isso é muito incomum nos espaços espíritas. E aqui é uma coisa que talvez ajude no seu trabalho e você já tenha percebido. Todavia, olha só que interessante aquilo aí. Todavia, para os espíritos da Umbanda,
se manifestarem na nossa casa espírita, eles têm que se apresentar conforme a branquitude, digamos assim. Eles não podem se apresentar com os trejeitos deles, com a identidade dele, com as vestimentas deles, da forma que eles são, que eles, né, querem ser. Eles têm que se conformar a um modelo. Enfim, né? Acho que você entende bem. Isso, ninguém tem má intenção no centro espírita nesse sentido. Ninguém está ali querendo fazer isso porque acha racismo, não pensa sobre o racismo, geralmente. Mas é um racismo ali estrutural, né, revelado, assim, né? Sim, sim, totalmente. É o epistemicídio. É o epistemicídio, exatamente. Ainda mais lugar para os animais nisso tudo, né? Aí que vem, né? Exatamente. E eu encontro nessas filosofias, né, não eurocêntricas, assim, entendimentos muito mais interessantes para se defender a ética animal, para se defender antiespecismo. Não rejeito de forma alguma os pensamentos antiespecistas desenvolvidos, né, pelo norte global, são importantes também, mas não podemos abandonar os conhecimentos do sul global, né, do colonizado, né, para trazer isso de forma alguma. Né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta para você já respondeu no início da live, perguntando se o professor Lair é vegano. Então é o Is Santarém pergunta. Ele disse que Não, ainda cara, não. ainda não, ainda não. Já tive oportunidade, já, mas por várias questões familiares, tive que voltar ou deixar para mais tarde o veganismo. Mas o Mas veganismo não eu, é só na dieta, né? O veganismo não é só na dieta, né? não, Então não, sim, sim, sim. você disse que você se manifesta nisso aí, sabe? Sim, 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 sim. No que se refere à dieta alimentar, eu não tenho condições, por questões familiares, de abandonar por completo. Mas, fora isso, defendo sempre o antiespecismo quando surge a oportunidade. Isso aí é uma das minhas bandeiras. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá, né? Para a gente seguir aqui pro encerramento. A Dalva pergunta, né? Isso mesmo, Rafael. O mais forte protege o mais fraco. Essa é a verdadeira lei do amor. Não existe vida maior ou menor, inferior ou superior. Olha que legal, né? Diante da consciência que abriga a essência da vida, somos. Exatamente, rompendo com uma ideia colonial de inferior, superior, né? Exatamente. Mas é uma ideia milenar, né? Que para quebrar levará também milênios, né? É Não vai verdade. ser do dia para a noite. Bom, Laí, agora eu vou te fazer uma pergunta para você conseguir, talvez, condensar aí umas considerações finais, assim. O que que você, como historiador, né, pode dizer para os espíritas como contribuição para que siga na direção antiespecista? Bom, pergunta difícil, hein? Então vamos lá. Mas é aquilo que eu comentei, né, cara? Há uma consciência, para além do espiritismo, para além do movimento espírita, de que o antiespecismo é uma bandeira que deve unir a todos. Esse é um ponto, para mim, pacífico. Temos que, cada vez mais, intensificar, né, a propaganda, o diálogo, os discursos, né, as exposições, para que possamos, então, convencer mais pessoas, persuadir mais pessoas de que o nosso futuro depende do antiespecismo. Beleza. Trazer isso para dentro do espiritismo é um outro passo, é uma outra tarefa, não é? E como fazer isso de modo convincente? Bom, é aquilo que eu também comentei nessa live de hoje. Não basta, de certa forma, não quero, por favor, não quero, por favor, que pensem que estou aqui ditando regras para Uhum, ninguém. uhum. É uma exposição de pensamento. Do modo como eu entendo. Porque, veja, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala sobre os congressos de espiritismo a cada 25 anos. Nesses congressos que ocorrem congressos mundiais a cada 25 anos,
haveria um levantamento dos avanços da ciência, dos avanços da sociedade, dos avanços do espiritismo, para ver em que ponto o espiritismo ficou para trás e deveria, então, abraçar ali a visão científica daquele momento a cada 25 anos. Então, ele já colocou ali mais ou menos no papel como deveria ser. Ou seja, um esforço concentrado do mundo todo. Hoje, com a internet, fica até mais fácil acontecer isso. Né? Esse tipo de aproximação entre vários grupos, né? Para perceber onde o espiritismo foi ultrapassado e onde ele continua, né, atual naquele momento. Então, essa conscientização dos espíritas, ela... Aí é que está, né? Como o espiritismo no Brasil ele se estruturou a partir de uma idolatria a médiuns, uma idolatria a espíritos, né? E uma diminuição da importância aos intelectuais encarnados, né? Então você pode falar durante 10 anos uma mesma coisa, não vão te dar ouvidos, mas aparecer um médium que for eleito como um médium seguro, um médium idôneo, e ele falar a mesma coisa que você falou durante 10 anos, a massa vai aderir ao que aquele médium está dizendo. Então, tática de guerra aqui. Convençam os médiuns, né? Elejam os médiuns idôneos e troquem figurinhas com eles para que eles, então, se tornem também, né, ali coadjuvantes com vocês no trabalho do antiespecífico dentro do espiritismo, né? Mas sempre, assim, sempre, aí, novamente, não quero ditar regras, mas sempre atentos a não perderem a agência, né? Porque se vocês perderem a agência e tudo ficar nas mãos dos médios preferidos, dos médios prediletos, aí é ladeira abaixo, como é o caso de Divaldo Pereira Franco, dos outros aí que estão cada vez mais ladeira abaixo. Então tem que repensar isso, mas enquanto houver idolatria a médios e idolatria a espíritos, o trabalho dos intelectuais encarnados será muito mais difícil. Muito mais difícil. A ideia é como equilibrar isso. Chamá-los para o trabalho, mas sem deixar que eles tomem a frente para não tirar a gente de vocês, de modo algum. Ótimas sugestões, ótimas sugestões. O MOVE consegue fazer um diálogo bem interessante com o movimento espírita federativo mesmo, né? A gente, inclusive, conseguiu publicar junto à Federação Espírita Brasileira um livreto em defesa da vida animal, algo inédito, assim, para a Federação Espírita Brasileira. Então, nos abraçaram, nos acolheram, né? E publicou-se um livreto com 54 mensagens dos espíritos a favor aí, de uma vida em harmonia com os animais e o mundo natural. Inclusive, nesse livreto, Laí, a gente dividiu ele em três itens: pela vida animal, pela terra e pelo vegetarianismo. Ou seja, a gente conseguiu incluir, né, esse tema tão difícil para as pessoas e para o espírita, que é a questão do vegetarianismo. Então foi uma conquista grandiosa, sabe? Grandiosa mesmo, e foram muitos anos de diálogo, de aproximação, usando aí, né, mais ou menos o que você falou, a paciência, não perder a agência, e conseguimos ali, né, uma vitória nesse sentido. Então, assim, te agradeço muito por essas considerações, são muito valiosas mesmo, para que a gente consiga avançar nessa causa no meio espírita. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, querido, eu acho que por hoje está de bom tamanho, né? Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui. Te envio em nome do MOVE um grande abraço aqui e muita energia de bom ânimo, Laí. Eu vejo você apanhando pra caramba por aí, né? Então, assim, né, você dá um pouco dessa aula de não perder essa autonomia, de não perder essa agência. Você toca, né, em assuntos muito difíceis para o espírita ouvir, né? Mas você está aí firme, né? Como historiador, como pesquisador, sem nenhum interesse de destruir o espiritismo, mas também de confirmar o espiritismo. Você não segue o viés confirmatório, né, do espiritismo, né? Você é um pesquisador, né? Então... Isso. É porque no Brasil temos isso também, né? As pessoas confundem crítica como ataque, polêmica como algo que perturba a paz do ambiente. E como
pesquisador entende que, muito pelo contrário, é no debate, é na discussão, é na divergência que se chega, né, dialeticamente, se chega a uma síntese, né? Mas o pessoal foi treinado a pensar sempre que é a harmonia que tem que prevalecer, então não se pode isso, não pode aquilo, quando na verdade isso mata e ingessa o conhecimento, né? Quando há o senso comum, ponto pacífico, consenso entre todos, você acaba engessando a possibilidade de expansão do conhecimento, que só o debate, a discussão permite isso, né? Mas as pessoas não entendem, aí vem, realmente me batem, em nome de Jesus, me batem forte. Exatamente, é assim que eu queria abrir a live hoje, falando da importância dessa dialética, do debate, porque a sua vinda aqui, para alguns espíritas, é algo herético do MOV, né? Sim, sim, com certeza. Eu te falei, de repente vai aparecer uma galerinha aí que vai, né, dizer que eu estou no lugar errado, mas paciência. E é isso, turma. Tá aí ó, o professor Lair, né, que algumas pessoas demonizam, né, não entendendo que é um pesquisador, que ele não tem nenhuma obrigação de confirmar o espiritismo, e tá aí. Uma pessoa bacana, dialogando conosco aqui, trazendo humildemente, né, os seus pensamentos sobre o espiritismo ser ou não especista, né? E Lair, um abraço, meu querido. Sigamos, né? Bom ânimo para você, saúde, né, e que a gente possa dialogar muito mais daqui para frente. Valeu, eu agradeço, muito obrigado. Me sigam no Instagram para ver minhas publicações, tá bom, pessoal? Eu agradeço e estou aí à sua disposição, caso haja interesse para novos convites, para novos bate-papos. Você tem outros trabalhos para divulgar? Aproveita aqui agora. Poxa, eu vou dar um curso agora, mas ainda estou ainda estruturando o curso, mas quando eu estiver prontinho, eu divulgar no Instagram. Tá legal. E tem Turma, meu livro, né? Tem meu livro, quem quiser adquirir meu livro. Essa aqui é a primeira edição, a segunda edição ampliada é uma outra capa, mas quem quiser adquirir meu livro, me procura no direct que eu dou lá as informações para comprar o livro. maravilha. Turma, segunda-feira que vem não teremos Move Live, a gente vai dar uma pausa. Eu estou de mudança agora para a Espanha, vou fazer parte do meu doutorado lá e, Legal. portanto, a gente vai dar uma pausa aqui nas Move Lives. Mas na quinta-feira nós teremos uma Move Talk pelo YouTube com o professor Sinuê. Sinuê, ele é historiador também e Muito ele bom, tem cara. um... Super legal, super legal. Legal, então ele tem um capítulo nesse livro. Ele tem um capítulo, o último capítulo desse livro, Espiritismo, Sociedade, Política, Projetos de Transformação. Então é um capítulo chamado Fora da Revolução não há salvação. Colapso socioambiental, emergência climática e espiritismo. Então nós vamos receber o Sinuê, para o Sinuê apresentar para a gente, né, esse capítulo na quinta-feira, às 21 horas, pelo nosso YouTube. Tá bom? Fica o convite, a gente vai divulgar mais em nossas redes. E é isso, Lair. Um abraço, turma, sigamos. Até uma próxima. Boa noite.